os tratamentos mais modernos para artrite reumatoide em 2025. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Diego Nunes, eu sou médico reumatologista e hoje a gente vai falar sobre os tratamentos da artrite reumatoide. E claro, tudo com base em evidência científica. Se você conhece alguém que tem artrite reumatoide, sabe o quanto essa doença ela pode impactar a qualidade de vida dessa pessoa. Mas a boa notícia é que a ciência tem evoluído muito no tratamento da doença. Então já deixa aqui o seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de mais conteúdo sobre reumatologia. E se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Bom, o que é a artrite reumatoide? A artrite reumatoide ela é uma doença autoimune crônica, inflamatória, que ela afeta principalmente as articulações, causando dor, inchaço e rigidez. E se ela não for tratada corretamente, ela pode levar a deformidades e dificuldades de movimento. Antigamente, o tratamento ele era muito limitado, baseado apenas em anti-inflamatórios e corticoide. Mas hoje a gente tem muito mais opção, que são muito mais eficazes e com menos efeitos colaterais a longo prazo. Bom, falando sobre tratamento, a primeira linha de tratamento para artrite reumatoide são os DMARDs sintéticos, que são as drogas modificadoras de doença. Eles são remédios que muitas vezes ele têm um custo menor e são eficazes na grande maioria dos pacientes. A exemplo dos DMARDs, a gente tem o metotrexato, que ainda é o carro-chefe, o primeiro tratamento da artrite reumatoide, pois ele é capaz de reduzir a inflamação e tratar a doença. A leflunomida ela pode ser usada em combinação com o metotrexato ou sozinha nos casos em que os pacientes não tolerou o metotrexato. Os principais efeitos colaterais desses medicamentos eles são intolerância gástrica, como náusea, queda de cabelo no início do tratamento, principalmente com o metotrexato, alterações nos exames do fígado e no hemograma, por isso a gente pede regularmente esses exames. A sulfasalazina e a hidroxicloroquina também são opções, porém esses medicamentos hoje eles são menos usados devido a outras opções mais eficazes no tratamento. Outra linha de tratamento são os DMARDs sintético alvo específico, como tofacitinib, baricitinib e upadacitinib. Esses medicamentos eles são uma nova classe de medicamentos que atuam diretamente na resposta inflamatória do corpo, bloqueando enzimas específicas como a JAK, e com isso diminui a produção de citocinas e células inflamatórias que são envolvidas na causa da artrite reumatoide. Alguns estudos mostraram que os DMARDs sintético alvo específico eles têm uma taxa de resposta superior ao metotrexato em pacientes que não responderam bem ao tratamento convencional. Por isso são opções de tratamento interessantes. Devido a alguns estudos de segurança, a gente acaba não usando esses medicamentos em pacientes que têm problema no coração, que fuma ou em pacientes idosos. Outra linha de tratamento são os medicamentos biológicos. Os medicamentos biológicos eles revolucionaram o tratamento da artrite reumatoide. Eles trazem um controle intenso da doença e com isso mais qualidade de vida para o paciente. Esses medicamentos eles são fabricados para agirem diretamente em células ou citocinas que são responsáveis por causar a doença. Atualmente a gente tem alguns tipos de biológico, como por exemplo o anti-TNF, que é exemplo de medicamentos. A gente tem o adalimumab, o etanercept, o infliximab, o certolizumab e o golimumab. Outros biológicos, como os inibidores da interleucina 6, por exemplo, o tocilizumab, inibidores de células B, como o rituximab, e inibidores de células T, como o abatacept. Esse último, o abatacept, atualmente está em falta no Brasil. Bom, agora que a gente já conhece os principais tratamentos para artrite reumatoide, vamos entender quando cada um é indicado. Vamos pensar no tratamento como se fosse uma escadinha, no qual a gente começa com o medicamento, e se esse medicamento ele não surge o efeito esperado, a gente vai passando para outras etapas de tratamento. Por exemplo, a gente inicia com um DMARD sintético, como o metotrexato, ou o metotrexato e a leflunomida, nos casos em que não responde esperadamente só o metotrexato. E lembrar que esses medicamentos eles demoram de 3 a 6 meses para terem um bom efeito. E se a gente não atinge o nosso objetivo, a gente vai passando para outras etapas de tratamento, que seriam os DMARDs alvo específico ou os biológicos. A escolha do tratamento ela é individualizada, dependendo do histórico do paciente, da resposta aos medicamentos anteriores e da presença de outras doenças associadas, que são as comorbidades que esse paciente tem. Bom, essas são algumas das etapas de tratamento que a gente segue. Agora a gente vai falar um pouco sobre novas terapias experimentais na artrite reumatoide.
existem diversos outros medicamentos que estão sendo estudados para artrite reumatoide. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, como um medicamento que ele suprime a proliferação do fibroblasto sinovial, que ele é chamado de celiciclib, e com isso diminui a inflamação dentro das articulações. Outra terapia que está em estudo é a infiltração dentro da articulação com células dendríticas do próprio paciente. Esse estudo infiltrou o joelho de pacientes com artrite reumatoide, diminuindo a inflamação. Outra terapia em estudo é de um medicamento chamado peresolimab, que ele age na via PD1, que é uma via muito usada no tratamento de alguns cânceres. E foi observado que esses pacientes, uma parte que usou essa imunoterapia, evoluiu para uma artrite. E esse medicamento ele é capaz de restaurar essa homeostase imunológica das células T. Bom, pessoal, em resumo, a artrite reumatoide ela tem tratamentos cada vez mais modernos. E hoje a gente tem muito mais opção para poder oferecer uma melhor qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, se você estiver procurando um médico para te ajudar no tratamento da artrite reumatoide, eu também estou à disposição. No link aqui da minha página, você pode encontrar mais informações sobre o meu atendimento e agendar uma consulta se desejar. Obrigado por assistir até aqui e não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que pode se beneficiar dessa informação. E até o próximo vídeo.